Olá, bom dia, boa tarde. Estamos aqui para o horário do almoço, mas para quem estiver vendo esse vídeo gravado, não sei em que horário que você vai ver, então seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje nós vamos falar aqui, eu e Fer, sobre um assunto polêmico e muito interessante. A Fer já chegou aqui, vou mandar uma solicitação aí. Vamos ver. Deu certo aí, Fer? Opa, agora Tudo sim. bem, Tudo tudo bom? bem. Vamos lá começar a falar sobre um assunto muito bom, né, Lu? De Então. conversar sobre, ui, coisas que, ai, se você conseguir ficar de óculos, fica ruim. Decidimos, né, Lu, É, falar ontem esse, tomamos a decisão de falar sobre um post aí da Mayra Card do Thiago Nigro, porque vai muito de encontro com aquilo que nós acreditamos e que o que a gente vem falando aqui há algum tempo já, né? Sobre ter clareza daquilo que você quer dentro de um relacionamento. uhum, sem dúvida. Eu tô mandando aqui, convidando as pessoas, então se esse assunto interessar, convide aí as pessoas à sua volta. E, bom, eu acho que esse assunto é interessante. Nós mudamos até, nós tínhamos um assunto programado para essa semana e acabamos mudando por conta desse. As pessoas vêm nos perguntar bastante sobre esses assuntos e também é algo que nós já falaríamos, né? E a gente fala aqui em toda live um pouco sobre isso, mas o tema central é o amor pode ser intencional, né? E aí eu queria saber de vocês, se vocês concordam ou não sobre isso, né? Sobre esse ponto. Vocês acham que o amor pode ser intencional? E surgiu esse assunto para hoje, porque o que falava nesse post, né, Fer? Ela postou. Aí ficou sem som. Aí, meu, voltou. Oi? Tinha alguém me ligando aqui. Tinha alguém ligando. É, e ela fez um vídeo aí, um Reels sobre os dois, né? Contando um pouquinho da história, como foi. E, enfim, e ela trouxe aí alguns pontos importantes, que parece que ela passou por uma entrevista de emprego, porque antes deles darem até o primeiro beijo, ele fez várias perguntas para ela. Quantos filhos ela gostaria de ter? Quais eram os sonhos? O que estava acontecendo, né? E então eu acho que o que poderia acontecer, enfim, como que estava a vida dela, o que ela esperaria daqui para frente. Ele fez várias perguntas interessantes, né? E Então, aí, Fer, continua. quando a gente vê isso, parece que fica um negócio meio mecânico, né? E com certeza é o contrário. O fato Uhum, de você saber muito bem, de se preparar muito bem, inclusive para o seu relacionamento amoroso, eu sempre quis. E aí a gente encontra alguns precalços nesse meio do caminho, porque temos aí muitas crenças, né? De que o amor é algo romântico, o amor é aquilo que a gente vê nos filmes, e ele tem que vir de forma natural, e aí a gente não escolhe o que ama, a gente não escolhe o relacionamento, né? Porque é, não pode ser essa coisa tão uhum, intencional. E nós discordamos disso, porque para ter um relacionamento bom, você realmente tem uhum. que saber aquilo que faz sentido para você, é aquilo que você quer encontrar num parceiro. Até a gente já contou em outros momentos aqui sobre a história de um outro rapaz que fez mais ou menos o que o Thiago Nigro e a Maíra Card fizeram, que ele já chegou até com o contra-cheque dele, dizendo, olha, eu quero isso, você topa? E aí a pessoa ficou meio assustada, não quis, né? Não topou a Aham. empreitada ali. Porque assusta as pessoas quando alguém vem com um objetivo tão claro, sabendo o que quer viver. Olha, é isso que eu quero. E aí a outra pessoa falou assim: olha, é isso eu consigo te oferecer, então tá tudo bem, vamos começar um relacionamento. E o que me tocou ontem na Uhum, história, quando eu vi, até uhum, porque acompanho, já acompanhava o Thiago Nigro há muito tempo, já conhecia a Mayra Card, mas acompanhava. Então, de um outro relacionamento que quando aconteceu essa virada aí dele se separar e assumir o relacionamento com ela, acho que todo mundo ficou um pouco impactado, né? Porque, como diz ele, todo mundo só vê um recorte. Né? Então, acreditávamos que ele tinha um bom relacionamento e acho que uhum. não era tão bom assim, por isso acabou.
E aí eles se colocaram numa Uhum. situação e falaram, olha, a gente se enquadra em várias questões aqui, a gente tem muitos gostos comuns, a gente tem objetivos em comum, sonhos, então vamos tentar, né? Vamos tentar um relacionamento. E aí o que me tocou, porque eu também fiz Uhum. isso, eu também decidi, Uhum. né, ligar para o meu marido e falar para ele, olha, eu Uhum. quero tentar um relacionamento sério, porque eu acho que vale a pena. E aí, uma pausa aqui, Fer. Eu acho que a sua história é interessante. A gente até falou nos últimos podcasts, eu sempre gosto de trazer essa tua história, porque de fato tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando hoje, mas vamos fazer só um recorte aqui. Você e o Sim. Alessandro se conheciam, certo? Se conheciam ali, tinham uma certa amizade, você era amiga da irmã dele, vocês tinham um Uhum. relacionamento assim, no sentido de se conhecer, certo? Assim como a Maíra Cardi e o Thiago Nigro, eles também se conheciam já, né? Não foi uma pessoa que ele olhou e falou assim: Oi, Uhum. você, né? Eu pesquei você na rua aqui, né? Conhecia de uma outra forma, de um contato diferente, né? E quando ele se separou, como ele trouxe aí em alguns momentos, a separação dele teve muito a ver, não teve a ver com o momento presente, né? Eles já tinham terminado esse relacionamento há muito tempo. Eu acho que até divulgar para a imprensa, tudo isso Uhum. demora um tempo, né? Demora um amadurecimento disso. Então, mas olhando para isso, essas duas pessoas já se conheciam, assim como você e o Alessandro, e já se conheciam e não tinha nenhum interesse ali, né? E assim como a Maíra e ele, né? Ela falou que nunca antes tinha passado nada na cabeça dela, mas a partir do momento que ele falou algumas coisas de que a próxima mulher que eu me relacionar vai ser uma mulher que eu vou casar e que eu vou ter filhos, ela acendeu uma luz e pensou: bom, essa mulher vai ser eu, porque é isso que eu quero, né? E eu acho que um pouco disso foi o que você vivenciou também, né, Fer? Você se relacionou com o Alessandro, sabendo um pouco da estrutura dele, já conhecendo um pouco de como ele era, né? Das questões pessoais, da família, dos objetivos, dos planos, de um pouco de características de personalidade dele, e foi assim que você Exatamente. Por foi isso que atrás, ontem, quando né? eu li, eu falei, olha, as pessoas, eu vi os comentários ali, né? Muitas críticas ao relacionamento deles, mas eu acho que muito por isso, por essa crença das pessoas acreditarem que tem que ser né, encontrar um grande amor, e aí um amor romântico. E a gente comenta em alguns momentos, né, Lu, por que que a gente não pode se preparar para o amor como a gente se prepara para uma carreira? Para uma entrevista de emprego, né? Você tem que saber Uhum, quais uhum, são teus pontos fracos, quais são teus pontos fortes, uhum, como é que você lida com desafios. Se isso acontecer, dependendo da situação, como é que você vai reagir. Porque para isso a gente pode se preparar e para um relacionamento com a pessoa com quem a gente pretende dividir a vida, a gente não precisa desse preparo, como se nós tivéssemos que ter uma escola, né? Não tem uma escola, mas a escola do relacionamento é o namoro. Esse momento que você tem para conhecer a pessoa, para se dedicar, para entender o que faz sentido para um, para outro, e aí uhum. decidir se o namoro acaba ou se evolui para uma outra etapa do relacionamento. Exatamente. E as pessoas fazem o caminho inverso, né? Parece que elas querem conhecer, 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 para daí namorar e nunca casar, ou nunca dar um próximo passo, nunca evoluir numa relação, né? E isso acontece com frequência. Então, o namoro já foi feito para isso, para você conhecer a pessoa e entender se você quer ou não dar continuidade nesse processo. E esse ponto que a gente vem trazendo da Maíra Cardi e do Thiago Nigro de eles terem alinhado algumas coisas antes, e como se ela tivesse passado por uma entrevista de emprego para ficar com ele, já começaram um namoro alinhado de algumas coisas também, né? Tendendo a alguns erros não acontecerem. Claro que outras coisas podem acontecer aí no meio desse caminho, mas em relação àqueles pontos, se quer ter filhos, o que, que espera aí do seu futuro, se quer casar de novo, se não quer, né? Porque tudo isso é importante, né? E às vezes as pessoas elas entram nos relacionamentos à escura, né? E com comportamentos ali que ela já sabe que existem e vão seguindo. E aí 10 anos, 15 anos depois, quando elas vêm para terapia, e eu pergunto: "Bom, e como que era lá no começo do namoro? Então, desde quando começou esse comportamento da outra pessoa?" Ah, sempre foi assim, nunca foi diferente, né? Mas e o quanto você também tá
acordado, está disposto a olhar para algumas coisas, né? Acho que a gente precisa começar a ter intencionalidade de fato nesses relacionamentos, né? Agora, assim, como que foi, Fer, essa construção? Eu acho que é legal você compartilhar a tua história, porque a gente está falando de um casal famoso, mas acho legal a gente falar sobre você, porque, assim, o que as pessoas imaginam, né? Que não tem como criar um afeto, um amor, se não tiver aquela paixão inicial, né? E aí, me conta, assim, você já conheceu o Então, Alexandre, como que eu já foi? conhecia ele há muito tempo, nós já éramos amigos, nós já tínhamos tido alguns enrosquinhos, assim, adolescentes, de gostar, de ter afinidades em algumas coisas. É, mas quando eu decidi que eu falei, não, eu vou ligar para ele porque eu quero tentar um relacionamento sério com ele, não tinha um amor envolvido, nossa, era assim, uma paixão. Não tinha paixão. A Tinha uma paixão. decisão minha, Uhum, porque eu já sabia o que uhum. eu não queria de um relacionamento e eu já conhecia parte do que ele era, dos princípios dele, dos valores dele. E eu não cheguei para ele e falei assim, ah, vamos casar, né? Não, eu quero tentar um relacionamento sério. Então, nós iniciamos um processo de namoro mesmo. E aí, nós tivemos um. E aí, só uma coisa, você ligou Na para verdade, ele e falou, eu eu liguei gostaria para de ele ter e um falei para ele vir relacionamento, né? até mim, né? Na cidade onde eu morava, a gente morava em cidades diferentes. E quando ele chegou, eu falei para ele. Depois que a gente conversou, eu falei: olha, eu queria muito que você viesse para a gente conversar, porque eu quero tentar um relacionamento sério. De verdade, né? Porque a gente tinha tido um namorico de 2 meses lá, muitos anos atrás, sei lá, uns 3 anos atrás dessa data. Mas agora eu queria tentar de verdade, que a gente construísse um relacionamento bacana. E ele falou: não, tá bom, então vamos tentar. Nesse meio do caminho, nem tudo foram flores, tá? A gente teve um momento que a gente acabou se separando, ficou 2 meses longe. Depois, quando voltamos, já engatamos num namoro sério, já decidimos noivar. E aí fomos morar juntos, e daí depois fomos planejando, né? Do noivado, pro casamento, pros Uhum, filhos. E aí, desta data para hoje, já temos 16 anos. Esse ano completa 16 anos. uhum. Assim, Fer, olhando para isso, assim, acho que a principal questão que as pessoas trazem, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, é como que você construiu esse vínculo, esse amor, sem ter uma paixão envolvida. Aí De vai você muito e ele, do né? Esse título da relacionamento. nossa live aí. Acho que foi a intenção de querer que o relacionamento desse certo, porque tinha muitas coisas bacanas entre nós. Eu gostava muito da forma como a gente se relacionava e a gente Uhum, conversava muito. Muito mais eu do que ele, com certeza. Porque o Alessandro é uhum, uma pessoa mais introspectiva. Mas eu fui descobrindo várias formas, fui estudando sobre relacionamento. Logo depois eu comecei a fazer psicologia e eu já fazia terapia também. Então eu fui entendendo o que, que eu queria para mim como família. Meu sonho era ter uma família. Eu queria uma família bacana, queria um marido que me entendesse, muito mais do que qualquer outra coisa. O resto foi sendo adquirido entre nós, né? Encontrando afinidades, encontrando formas, uhum, em todas as esferas, em todos os pilares. Como é que eu me sentia, como é que eu gostaria que as coisas fossem, sempre comunicando, falando. Não estou falando que foi fácil, tá? Hoje são 16 anos dessa data aí que eu liguei para uhum. ele e tal, mas até chegar aqui foi muita conversa, foi muita terapia, foi muita leitura. Eu sempre gostei muito de ler sobre relacionamento amoroso, né? Não, tanto que escolhi Uhum, esse nicho porque esse nicho me faz muito sentido. Eu gosto muito disso. Então eu colocava muita coisa que eu uhum, lia em prática. uhum, Né? Eu colocava na nossa vida. Eu queria testar. Meu marido foi uhum. minha cobaia várias vezes, desde muito antes de eu ser terapeuta de casal. A Elaine escreveu aqui. A minha história é parecida. Era amiga do meu marido há 4 anos antes de começarmos a namorar. Os dois tiveram relacionamentos anteriores que nos ajudaram a construir nossa relação. Elaine, compartilha um pouco mais aqui com a gente. A gente quer saber, vocês não, alguém tomou essa decisão? Vocês conversaram sobre esses objetivos de estar juntos? Vocês foram construindo essa relação também, assim como a Fer trouxe? E assim como o Thiago Nigro e a Maíra estão construindo esse projeto de vida aí, né?
Nós falamos muito sobre isso, nós acreditamos tanto nisso que nós desenvolvemos um e-book para falar sobre 25 perguntas para você fazer para ter um relacionamento de sucesso. Então, não é à toa que a gente fez isso, é por acreditar que, de fato, o amor pode ser intencional, né? E até porque, assim, você pode também começar com uma paixão. Né? Acontece muito, né? Na maioria dos casos, começa uma paixão. E Uhum. depois? Uhum. Depois que a paixão acaba, que o hiperfoco naquele relacionamento acaba, como que você lida com isso? Quais são as intenções? Quais são as trocas? Você conhece essa outra pessoa ou você vai deixando a vida acontecer? São perguntas que você precisa se Ah, fazer, ela falou né? aqui. Constantemente. A Já Elaine, existia uma admiração mútua. Ele a me convidou Elaine, para ir nos aqui, streams, aí tudo gente. começou. Isso também é comum com o que aconteceu comigo, tá, Elaine? Eu já admirava, né, o namorado que o Alessandro era. Já admirava a família que ele tinha com os pais, assim. Eu achava bacana a estrutura deles. E isso fazia sentido. Então, essa admiração. E eu sei que ele também me admirava como namorada. Então, é um ponto Uhum, que é uma necessidade emocional, né, Lu? uhum. A admiração entre o casal. Sim, admiração e valorização, né? É uma das necessidades emocionais que a gente pode construir isso, né? E também não estamos falando aqui que você precisa se relacionar com uma pessoa que não tem nada a ver, né? Que não tenha nada a ver, que você não tenha o mínimo de afinidade, o mínimo de admiração. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando exatamente desse ponto, que às vezes não tem uma paixão, mas já existe uma admiração, já existem objetivos comuns, já existem afinidades, de certa forma. E isso sim pode ser construído para um E aí eu relacionamento. acho que às vezes isso assusta as pessoas, sabe? Então, o fato de, peraí, tá tudo Uhum, muito redondinho, a gente tem muitas afinidades, a gente tem muitos sonhos em comuns, como o caso da Maíra e do Thiago, né? Que o que parece o recorte da internet ali é que, poxa, eles têm tudo para dar certo. E aí estão sendo questionados, inclusive, por isso. uhum, Nossa, esmola demais, o santo desconfia. Tem uhum, essas crenças aí de que um relacionamento não pode ser uhum, tão regrado, né? Tão colocado ali. Não, mas eles estão tentando. Né? Eles uhum, estão tentando porque se colocaram nisso. Porque uhum, perceberam que dos outros relacionamentos uhum, que eles tiveram, eles pegaram as experiências, né? E agora o que eles não querem e o que uhum, eles querem nesse momento uhum. de vida que eles têm. Eles estão usufruindo disso. Exato. E até porque não são mais pessoas de 18 anos, né? A gente está falando de pessoas mais maduras, que já tiveram outras relações e que já têm outra vivência também, né? E isso faz com que também tenha essa maturidade para escolher de outra forma, para olhar para o relacionamento de outra forma, né? A Elaine trouxe aqui, ó. Eu passei um final de semana na casa dos pais dele como amiga para sentir a família e deu certo. E aí são quase 20 anos juntos. Que bacana, Elaine. É muito gostoso ouvir esse tipo de história, porque de fato, quando existe intenção, existe relacionamento. Então, e não importa quantos anos de relacionamento você já tenha, você pode modificar isso, você pode entender isso, você pode mudar algumas coisas através de conversas, através de perguntas, através de clareza e honestidade, que também são necessidades emocionais do relacionamento. Você pode sim trazer alguns pontos hoje e modificar isso, né? Através dessa clareza. Então, é importante você não se acomodar da forma que está, de achar que é assim, de que sempre foi assim, vai ter que continuar sendo, Ô, Lu, e e dá para ser diferente, dá para a mudar muita gente coisa costuma se você dizer, tiver né, que intenção. relacionamento bom dá trabalho. E não é só o amor que sustenta o relacionamento, tem que ter um compromisso aí, né, dos dois. Então, Exato. se você no momento está escutando a gente aqui, você está passando por uma dificuldade no seu relacionamento, o que você pode fazer para melhorar o que você tem junto, né? Se você e primeiro, aonde você quer Uhum, chegar? Qual é o relacionamento que você quer? Qual é a intenção que você está colocando nesse amor, né? Por que vale a pena você ficar nesse relacionamento? E conversar isso com a outra pessoa, inclusive, não ficar só no mundo das tuas ideias, com os teus pensamentos, os teus sentimentos. Ir lá e colocar para a pessoa, eu estou pensando nisso, o que você acha disso? Conversa íntima, que aí é outra uhum. necessidade. Gostaria
gostaria de fazer tal coisa, gostaria que a gente olhasse para isso, né? Hoje eu vi um post de uma moça que eu sigo de dicas de Nova York e ela postou assim, olha, ela já deve ter os seus 50 anos mais ou menos, e os filhos já estão grandes, assim, adolescentes para começo de vida adulta, acho que uns 16, 17 anos aí, dois filhos, e ela trouxe o seguinte, que foi a primeira vez que ela fez uma viagem com o marido. E quando o marido comprou essa passagem, essa viagem para eles, para fazer só os dois, porque era aniversário de casamento, ela ficou apavorada, né? E não, meu Deus do céu, não vou, isso e aquilo. Várias questões de uma ansiedade ali, de um controle que ela mesma trouxe. E depois que ela foi, ela falou: Meu Deus, o quanto eu estava desconectada do meu marido e o quanto essa viagem foi maravilhosa. Então, muitas vezes a gente vai vivendo a vida e tem uma resistência a mudar algumas coisas, e que vão fazer uma virada de chave no seu relacionamento. Então, a partir de uma conversa, de um entendimento, de uma empatia e principalmente dessa honestidade, muitas coisas podem ser mudadas. Então, nós estamos aqui para apoiá-los e para quem quiser saber mais, tem no link da nossa bio, tem um e-book sobre 25 perguntas para um relacionamento de sucesso. Para quem compra esse e-book, ganha ainda uma aula que fala sobre as 10 necessidades Que do a gente, várias vezes a casamento gente de fala delas aqui, sucesso. né, Então, Lu? E você sabe que nos exato. comentários ali, eu tava lendo do Reels, da Maíra e do Thiago, a pessoa fala, essa geração de amor líquido. Então eu falei, poxa, será que é realmente isso? Ou será que os amores ficaram líquidos porque as pessoas não tinham noção do que é o amor e do que elas queriam com o amor? Que tipo Uhum. de relacionamento elas querem viver dentro do que elas esperam dessa definição de amor? Então, quando a gente quer saber o que é amor para as pessoas, Uhum. muitas vezes elas têm dificuldade de nos dizer, né? Então, entender Isso. isso. Inclusive, faça esse exercício aí, né? Você com você mesmo. O que é amor para você? Eu já me questionei várias vezes sobre isso e, de fato, é uma pergunta complexa e difícil e muitas vezes a gente não tem clareza. Então, é preciso trazer essa clareza para que você também saiba onde você Então, quer chegar, nós né? acreditamos que a Maíra Cardi e o Thiago Negro estão fazendo o que muitos poderiam fazer para ter um bom relacionamento, que é saber que tipo de relacionamento eles querem, é ter intenção naquilo, né? Eu acho que muito mais dela, comunicação, acho E que muito mais dela, comunicação. ela Comunicação, né? estava já Inclusive, solteira há um antes tempo, ela de. prestou atenção num homem que ela já admirava e que já está, que ficou solteiro. Ela falou assim, mas eu quero ser essa mulher. E qual é o problema disso, né? Eu quero ser essa mulher, é esse homem que Uhum, eu quero, uhum, né? E é por ele que eu vou lutar. uhum. Então, que bom que a gente tem uns exemplos legais aí para também Exatamente. conversar sobre isso. Isso aí. Nossa intenção aqui é fazer lives todas as terças-feiras. A gente tem feito aí, almoçado com vocês, lives curtas, para que vocês nos acompanhem. E que bom que vocês estão aqui, Elaine. Obrigada pela sua troca. A Mari até mandou uma mensaginha aqui falando sobre que dupla, né? Ela escreveu que dupla. Mari, obrigada. Um beijo para você. E, pessoal, até a próxima live. Toda quinta-feira nós temos um podcast. Então, semana passada a gente falou sobre recomeços. A Andressa trouxe aqui um tema super interessante sobre ficar viúva e ter filho, como isso funcionou na vida dela e como ela recomeçou. E essa semana a gente vai falar sobre separação. Então, fiquem conosco aqui, assistam nossos e-books, nossos podcasts e É fiquem isso de olho aí, aqui nos gente. Então nossos a gente se conteúdos. vê aí. Hoje é dia de caixinha, tem caixinha lá para responder também, né? Para quem tá. Hoje é terça-feira, e toda terça-feira eu tenho quadro de cama DR positiva. Então, quem puder responder lá, depois a gente se fala.